Avante, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Imponente 1914, trazendo para vocês mais um vídeo com conteúdos a respeito do Palmeiras. Inclusive, vamos falar do jogo entre Bahia e Palmeiras, na qual o Palmeiras conhece a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro e que, se fosse para eu resumir em uma palavra, eu diria que essa derrota foi uma vergonha. Foi vergonhoso essa derrota para o Bahia, que é um time mediano sim, não é um time bom, então não tem como eu falar que é um bom time, é um time mediano para ruim. Claro que estava em seus domínios, né, na Arena Fonte Nova, então eles até não ficaram só esperando o Palmeiras, eles até vieram para cima, mas o Palmeiras tem muito mais elenco para ter ganho do Bahia. Claro que eu vi algumas narrativas do seguinte, mas o Palmeiras sentiu a ausência do Rony, do Veiga, do Everton, e eu não compro essa narrativa, porque o Palmeiras é um time que tem uma folha milionária, uma folha caríssima, e não conseguiu atuar minimamente bom o suficiente para ter ganho do Bahia, mesmo que de 1-0, bicho. Então, para mim foi vergonhoso, não compro essa narrativa, os reservas deveriam e tinham todas as condições para ganhar. Então deveria ter ganho, não compro essa ideia. Foi uma vergonha essa derrota. Palmeiras que inicia, já para mim já tem erro logo na escalação, tá entendendo? O Abel escalou o Bruno Tabata, que foi um dos piores da partida. Pra que Bruno Tabata? Por que não Luiz Guilherme? Então assim, essas coisas do Abel que eu não entendo. Quando ganha, não é muito comentado, porque ganhou, importante é a vitória e tal, a gente sabe. Mas quando perde, fica evidenciado que algumas coisas não devem acontecer. Tem que jogar quem joga melhor. Ponto. É futebol. É futebol. Agora, Palmeiras não foi bem individualmente ontem e também nem coletivamente. Então aí pronto, é a forma perfeita para dar tudo errado. Agora vamos lá. Palmeiras no primeiro tempo até atacou o Bahia, teve assim mais volume de jogo do meio para frente ali, mas foi um lá e cá, não ficou só um time, né, esperando o outro. Claro que o Bahia atuou um pouco mais de forma não que foi muito, mas foi mais assim de forma reativa contra o Palmeiras, mas que encarou sim o Palmeiras ali na busca de gols. Só que não estava acontecendo. O Palmeiras teve boas chances no primeiro tempo, porém desperdiçadas, né? E a gente vai ali pro intervalo do jogo. Eu particularmente, apesar de não acreditar, eu gostaria muito que o Abel já voltasse com algumas alterações, sabe? Tirasse o Bruno Tabata, tirasse o Gabriel Menino, que também não estava bem, voltasse com o Rio, voltasse com o Luiz Guilherme. Mas não, o Abel insiste no Bruno Tabata. E daí dá mais minutos que não adianta de nada. Aí, depois de um tempo, ele coloca o Luiz Guilherme, que em 5 minutos, 10 minutos, mostra que é melhor que o Bruno Tabata. Que deveria ser uma opção logo de cara numa ausência do Veiga. Mesmo sendo da base, é bom jogador. O Abel tem seus receios com o jogador da base. Ele sempre fala que tem que ter calma. Eu até entendo que tem que ter calma. Mas, quando o jogador ele serve para jogar, ele deve jogar. Ele tem que ter uma sequência. Só porque é da base, ele tem que ser o último da fila sempre. É futebol, tem que jogar quem é melhor. Simples. Mas tem a questão do coletivo, eu concordo. Mas por que o moleque não é bom pro coletivo? O Bruno Tabata é bom pro coletivo? Também não. Então, pra mim, o Abel errou feio. Errou feio em algumas questões. Tá? E depois ele dá 10 minutinhos pro Giovani. E novamente ele tira o Dudu, que pra mim sai insatisfeito. Não vejo o Dudu saindo contente, claro. E coloca o Breno Lopes, que é o jogador que mais sai do banco pra jogar. Toda vez que o Dudu sai, quem entra é Breno Lopes. E que não rendeu nada. Mas contra o São Paulo ele deu um bom passe. Tá, mas só. Então ele pouco rende. Então assim, o Abel tem umas insistências que eu discordo 100%. Tá, das insistências dele. Mas aí, né, o Palmeiras consegue ir lá no finalzinho do jogo tomar um gol do Bahia. Inclusive foi um lance aí que o erro começa no Zé Rafael. Zé Rafael que foi um dos melhores da partida, mas que sim, falhou no início da jogada. Ele falhou, não lembro quem outro que veio para marcar falhou também. O Gomes também falhou. E sai o gol do Bahia. E daí o Palmeiras, né, pouco tempo para virar a partida, não conseguiu, era tarde. Então foi ridículo. O Abel errou, o time errou, os jogadores perderam muitos gols. Inclusive, vou trazer aqui as estatísticas aqui que eu achei interessante, Primeiro,
Essa aqui, ó. Palmeiras precisa em média de 3,19, ou seja, de 4 finalizações certas para fazer um gol. E aos 75 minutos do jogo já tinha 3. Então o Palmeiras, em basicamente mais ali, um pouco mais de 20 minutos, né? 20 minutos, 15 a 20 minutos ali, o Palmeiras não deu mais um chute certo. E em média o Palmeiras faz um gol a cada 4 chutes certos. Ah, mas teve o VAR. Já vou falar do VAR, beleza? Mas por hora vamos falar do que foi o jogo de fato, além do VAR. E daí a gente vê em finalizações, ó, o Palmeiras precisava de, como eu falei, de 4 finalizações certas. E no jogo todo o Palmeiras fez quantas? 3 finalizações certas. Não efetuou nem a quarta. Então o Palmeiras dá 3 chutes no gol em 90 minutos de jogo. Claro que não é os 90 tempo, né, corridão assim, mas 90 minutos de jogo dá 3. Pra mim, contra o Bahia, não tá certo. Tá muito errado. Inclusive o próprio Bahia deu 3 chutes ao gol e fez um gol. Aí você pega aqui, por exemplo, nos passes, 299 pro Bahia contra 346 do Palmeiras. O Palmeiras teve mais toque, teve mais volume, mas isso não mostrou que o Palmeiras atuou bem. Entendeu? Não fez tanta diferença. Não foram tantos passes a mais que o Bahia. Teve 15 contra 15 nos desarmes, ficou empatado. Cruzamento 5 contra 5. Aí nas interceptações teve 3 do Bahia contra 7 do Palmeiras. O Palmeiras teve boas interceptações. Dribles 3 do Bahia contra 5. E viradas de jogo 3 do Bahia contra o Palmeiras. Ou seja, qual que é meu ponto? É que é muito próximo os números. O Palmeiras não atuou bem. Não atuou bem. E assim... Aí, bom, pra resumir, o Palmeiras foi uma vergonha pra mim essa derrota. O Palmeiras deveria ter ganho, pra quem tá buscando a ponta do campeonato, da tabela do Campeonato Brasileiro. Perder pro Bahia não deveria ser cogitado. Então, pra mim foi uma vergonha, onde errou Abel, errou o time individualmente, coletivamente, errou tudo. E os melhorzinhos da partida, se é que dá pra salvar, foi o próprio Zé Rafael, foi o Arthur, que apesar de não, assim, fez o gol ali, né, que foi mal anulado, mas foi o Arthur, e foi também o Luan, que era uma grande questão, se fica Luan, se sai Luan, se volta Murilo, enfim, tá nesse debate aí. Então ao meu ver ali, o Palmeiras falhou de várias formas, tanto individualmente, quanto coletivamente, quanto na escalação. Mas ainda assim dá pra dizer que os melhorzinhos foram esses. Foram o Luan, foram o Zé Rafael e foram o Arthur também, né? O Arthur também fez parte. Agora vamos falar do VAR, né? Novamente o Palmeiras é prejudicado pelo VAR. Assim como foi lá em Minas, no gol do Rony. Novamente é prejudicado. A gente tem várias imagens mais nítidas ali que mostram que a bola entrou sim, mesmo que milimetricamente, mas entrou, foi gol. E os caras com a tecnologia não anula o gol. E ainda por cima no áudio, um deles ainda fala que é inconclusiva. Não dá pra dizer que não foi gol. É inconclusiva. Não era certeza, olha, não foi gol. Ele falou, olha, não dá pra ter certeza se não foi gol. Enfim, então o Palmeiras foi prejudicado e daí vem no ponto em que eu queria chegar. Muita gente nesses dias bateu palma pra Leila porque ela processou a W Torre devido a questões lá dos atrasos dos pagamentos. O processo dela tá certo? Corretíssimo, parabéns. Tá certo sim. Mas no que tange ao desportivo, que é onde ela tem que vir dar cara, e se não ela mandar pelo menos o seu diretor de futebol, não acontece. Não aconteceu lá em Minas. E qual que foi o argumento da época? Vamos nos preocupar com o que podemos controlar. Puxa vida, então se eu for só me preocupar com o que eu posso controlar, no meio do futebol, que a gente sabe que sim, prejudica o Palmeiras sim, aí lascou. Então pronto, então pra quê? Então não seja presidente, então nem se candidate à reeleição. Porque assim você não vai fazer nada. Aliás, já não faz, né? Economicamente falando, financeiramente falando, ela é uma boa gestora, não tem o que falar. Então tá certo, ela tem que cobrar o que é o dinheiro de interesse do Palmeiras, e tá certo. Mas a gente também precisa que venha dar a cara. Quando seja pra chamar a atenção sim da CBF, pro CNM não vir falar besteira depois, como já falou e ninguém falou nada.
Diretor de futebol ele não sai da toca dele. Ele tem, ai meu Deus, eu tenho medo, eu não vou falar em público não vou dar coletiva de imprensa não. Onde é também uma das funções dele. A função dele não é só falar com o jogador, ser psicólogo de jogador. Bicho, isso aqui é futebol, isso aqui tem que ter bastidor. A gente tá falando da elite do futebol brasileiro, é a Série A, onde tá acontecendo erros atrás de erros, por pessoas que têm o poder da tecnologia nas mãos e estarem errando. Se é propositalmente ou não, eu não posso afirmar. Mas você também não procurar questionar o que tá na cara, que tá todo mundo vendo, aí você é conivente também. Então você faz tanto mal quanto quem prejudica. Você não quer nem defender o que é do seu interesse. Então assim, eu não bato palma pra Leila. Claro que no final da gestão dela aí a gente faz um resumo, não é ver se foi melhor ou pior, enfim, mas a questão não é essa agora. Então eu não bato palma pra Leila. O que ela fez lá em Professor W Torre é o mínimo que ela tem que fazer e era do interesse dela. Anderson Barros, muito menos, diretorzinho de futebol que é fraco para uma instituição do tamanho do Palmeiras. Então, assim, não bato palma, tá? A gente deve sim ficar revoltado com a arbitragem errando, deve sim ficar indignado com essa derrota ridícula do Palmeiras, mas também devemos questionar e cobrar quem tem o poder para pelo menos tentar alguma coisa e não faz porque não quer. Porque não quer causar atrito com a CBF, tem medo. Enfim, então essas são as minhas opiniões aqui a respeito de todas as situações ali, tanto da diretoria quanto do time no jogo especificamente de ontem contra o Bahia. Eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários o que você acha, se é normal ter perdido pro Bahia ou não, se tá tranquilo, se não tá. Pra mim não é tranquilo, pra mim não tá tranquilo, não acho que a Leila não toma atitude decente, nem o Anderson Barros, tá? Não deles, deixa tudo pro Abel. E tem funções que são do diretor de futebol ou da presidente. Eles têm que vir dar a cara, tem que vir falar também. Mas tá confortável, né? Do jeito que tá. Galera tá apoiando, tá aplaudindo. Enfim, na hora que se tornar algo um pouco mais grave, uma eliminação mais custosa, como já aconteceu e ninguém fez nada na época também, aí a gente vai querer reclamar. Então eu acho que é bom a gente começar a cobrar agora. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se puder apoiar o vídeo com seu like, eu agradeço. E essas foram as minhas opiniões a respeito do jogo de ontem e também da situação ali da nossa diretoria, beleza? Valeu, falou, até a próxima.